Fala galera, tudo bem? Fernando César aqui e hoje eu quero trazer um review muito bacana, né, que marcou a minha história. Se você é dessa geração mais nova aí que os teclados top de linha é Nord, Montage, esse naipe, realmente esses teclados são tops comparado aos teclados da minha época, mas tem um teclado que me fez delirar, me fez sonhar muito. Meus melhores passeios era ir na Santa Efigênia, às vezes de final de semana, e entrar numa Tango Music, entrar numa Playtech da vida e ver aqueles Korgs que pareciam espaçonaves, né? Para época, assim, com aquela tela touch. Hoje, tela touch é o mais padrão dos celulares, mas naquela época não existia celular com touch e os teclados tinham aquela tela azul, parecia um neon, um teclado prata. Ver aqueles Triton Studio. Na minha época mesmo o top era o Trinity, Triton veio um pouco depois. E depois de muito tempo, né, tocando, ralando, eu consegui comprar o meu primeiro Triton e era a versão LE, que era uma versão menor, mais leve, acho com menos timbre, sem a placa de expansão e não tinha tela touch. Então era uma versão econômica, né, uma versão light do Triton, mas esses timbres, Korg principalmente, são timbres que marcou a minha história, são timbres que realmente me faz ter excelentes sensações, né? E são timbres que já estão passados, né? Pianos com pouco... pianos da Korg nunca foram muito pesados, né? Eles tinham um excelente ataque quando se liga na caixa. Sai aquele som cheio, mas não tinha muito final, né? Um som mais estridente, mas fora isso, outros timbres muito legais. E eu estava pesquisando aqui na internet e descobri que a própria Korg gerou um VST do Triton. Então, mais ou menos explicando o que eles fizeram, eles simplesmente pegaram o Triton, que era o Classic, né? Que é aquele teclado muito legal, top de linha. Hoje seria o Kronos, né? A versão top de linha, mas na época era o Triton. E eles refizeram uma versão virtual. E diferente de qualquer coisa que você já viu na internet, normalmente os timbres que você encontra por aí para contato são timbres sampleados. Qual que é a diferença? Depois que o timbre vira áudio, né? Depois que toda aquela programação se converte em áudio que você toca, você grava essas teclas via saída de teclado, né? Via placa de áudio, não sei. Entra no computador, grava todas essas amostras e gera um timbre muito parecido com o que era. O que eles fizeram é totalmente diferente. Eles pegaram as amostras, que na verdade são osciladores, né? Então, vamos supor, tem um oscilador que semelha um piano. Então, esse oscilador é o mesmo para todos os timbres de piano, só que o que vai mudando são os filtros, são os efeitos em cima disso, que ele dá os segmentos para cada piano. Então, eles fizeram uma biblioteca do Triton extremamente leve. Pelo que eu vi, acho que não pesa nem 300 MB, então é super leve. Funciona para Windows, funciona para Mac. São as duas plataformas mais utilizadas aí no mercado. E eu baixei a versão teste. E se você quiser, você pode baixar também direto no site da Korg, não nacional, korg.com. Você tem lá os timbres VST. E aí você consegue baixar e a versão de teste ela funciona durante 20 minutos, que dá para você brincar à vontade. Ou se você pretende adquirir, custa aproximadamente $200 agora na promoção, alguma coisa assim. E isso é muito legal porque você consegue ter acesso a um teclado top de linha, né, dos anos 90 aí, e com todos os recursos disponíveis e funcionando exatamente como funcionava o hardware desse teclado, Korg Triton. Vou mostrar um pouco para vocês. E aí, aqui está o Korg Triton. Então eles colocaram a mesma textura do teclado, que era de alumínio, né? Era um teclado muito pesado. E com todos os recursos que tinham no painel, você consegue selecionar aqui de uma forma muito prática, muito intuitiva. E você tem todos os timbres, além das expansões do Korg Triton. Eu achei isso fantástico, eu vou comprar com certeza, que para mim isso é
uma nostalgia muito boa. E eu vou demonstrar aqui alguns timbres, principalmente os timbres que eu mais utilizei. E para fazer essa ligação eu estou usando o Nord como controlador, saída USB no computador, e do computador tem saída da minha placa de áudio aqui, que é o que está escutando nas caixas. Eu estou gravando nesse gravador, que depois eu vou editar para vocês escutarem o timbre. Então o processo é o mesmo, você precisa só de um controlador, um computador para baixar esses timbres e pronto, você tem um Korg Triton que, se você for comprar hoje usado no Mercado Livre, você vai pagar em torno de 3, 4 mil reais, que é um teclado clássico, né? É bem possível ele já ter alguns defeitos, que é um teclado com muito tempo de uso, né? De repente alguns botões falhando. E aqui você tem, além de todas as expansões, toda a funcionalidade de um Korg Triton. Então vamos lá, você vem aqui em Browse, né? O Korg normalmente ele é dividido em Program, né? Que são os timbres puros, e os combis, que são os timbres misturados. Você consegue colocar até 8 programas, né? E ele soa exatamente igual como soava no Korg Triton. Então, assim, é perfeito. Acho que o único trabalho que eu já vi meio que parecido com isso é o trabalho do Junior Porciúncula, que é um excelente desenvolvedor, que ele faz bibliotecas para o Kontakt, e ele tem talvez os mesmos tics que eu, que é fazer aquela coisa o mais próximo do real possível, né? E ele faz isso com excelência. Ele fez de um teclado também bem famoso, que é o 1/W da Korg, também um teclado bem clássico, né? E ele fez com todos os comandos, mas aqui acaba que ele vai soar um pouco, talvez até um pouco melhor, porque ele está usando os mesmos geradores de timbre, né? Os mesmos osciladores reais. Então, basicamente, a Korg desenvolve isso daqui e depois eles implantam isso no teclado, né? O processo do Junior Porciúncula, ele pegou o teclado, regravou os áudios, né? Regravou as amostras das teclas e refez o software. Então, é quase o mesmo processo, né? Mas aqui a gente está trabalhando com um timbre realmente feito pela Korg, sem nenhuma distorção, sem nada. É o timbre real. É fantástico. Você tem timbre aqui para produzir, para gravar, para tocar ao vivo. E você pode montar os seus timbres, você pode editar os seus timbres como o teclado, e você consegue salvar no banco users todas as suas edições, editar todos os osciladores. Então esses botões aqui são os botões de edição. Então você vem no Easy, aqui tem um pouquinho dos filtros, né, de equalização, quais são os plugins. Aqui são os osciladores que eu comentei. Então, em vez de ele gerar por sample, ele está gerando por oscilador. Então ele está pegando som real e usando todos os efeitos possíveis aqui. Parte de afinação, filtros, qual amplificador está passando, né? Todos os recursos que você tem no teclado físico, você tem disponível aqui, né? Vamos voltar aqui para o prog, vamos procurar bege baixos, né? Tem uns baixões aqui. Acústico bass. Os leads, né? Tem leads bem legais aqui. Deixa eu ver se eu lembro de algum. Spritz lead. Vamos pegar um outro lead aqui. Nossa, tem muita coisa aqui. Uns padzinhos. Cinema pad. Sem contar infinitas possibilidades que você tem de misturar isso com um Kontakt, usar um piano bom do Nativa Instrumentos, por exemplo.
usar os pads do Korg Triton. Você consegue fazer uma salada muito boa e eu estou encantado mesmo com isso, né? Então a gente deu uma passada bem superficial aqui, eu não quero demonstrar todos os timbres, né? Você pode baixar, é de graça, você consegue testar aí. Agora eu vou mostrar um pouquinho dos combis, né? Que são as combinações, você consegue misturar até 8 programas, até 8 timbres. Esse Balade Layers EP, acho que esse foi o piano que eu mais utilizei no Korg Triton, que é esse aqui. É muito legal, e aqui a gente consegue ver do lado esquerdo o volume dos timbres, então se quiser alterar, os layers. Esse layer acústico piano. Bom, tem muita coisa aqui, vamos ver um pouquinho de pads, eu gosto bastante, sample pad, alguma coisa aqui. Vamos ver se Triton Voices. Esse orquestral aqui, ó, Gene Orchestra. Cinematic Strings. Vamos dar uma olhadinha. Majestic. Golden Strings. Mais dramática, né? Bacana, Studio Strings. Meu, é muito legal, oitavado. 30 strings de pacote de expansão. Dynamic Strings. E se vocês olharem aqui, tudo funciona, né? Esses eram botões, esse SW1, SW2, que você programava, você escolhia qual era a função que você queria num determinado timbre, às vezes era oitava.
aqui está funcionando como oitava. Às vezes você colocava um filtro, um efeito, pitch. Se você mapear no seu controlador vai funcionar. Essa fita era uma fita touchscreen que você conseguia modular de alguma forma, cada timbre respondia de alguma forma. Você que escolhia, você consegue programar aqui também da forma que você quiser. Bom, então já deu pra gente ter um panorama geral, né, do Korg Triton. Eu super recomendo, se você for olhar bem, $200 no dólar de hoje, com as taxas e IOF que você vai pagar no cartão, custa aproximadamente R$900 o Triton. Gente, é muito barato se você for olhar bem. Se você já tiver o computador, óbvio, você vai ter um controlador de R$1.000, com R$1.900 você vai ter um clássico, um Korg Triton fantástico, com todos os recursos, e você não precisa de nenhum outro sample, nenhum outro timbre. E por ele ser, em vez de trabalhar com amostras de áudio, com teclas gravadas, né? Ele reproduz com osciladores. Então, o peso para trabalhar com isso é muito leve, né? Talvez um computador bem simples vai rodar tranquilamente. Eu não fiz testes com outros computadores, apenas com esse daqui. É um computador que tem uma configuração boa, então aqui vai rodar tranquilo. E também acho que num computador mais simples vai rodar também. E se você é apaixonado por Korg como eu, faz todo sentido ter um VST como esse no seu computador. Eu pirei, né? Tipo, torço para que todas as outras marcas, né, como Roland e Yamaha também faça o seu VST dos teclados clássicos, né? Porque é muito difícil eles tentarem revender isso. E, na minha opinião, um controlador, se você quiser ter a mesma dinâmica de tocar com o Korg, se você comprar aquele controlador, o Korg Triton Tactile, aquele que eu já tive aqui, e um VST desse, você tem um teclado bem superior aos teclados de entradas atuais, como um Korg Cross. Eu acredito que os timbres que esse software gera tem mais peso, tem mais recursos do que até mesmo um Korg Cross. E isso é um VST que você pode abrir na sua DAW, trabalhar via MIDI, né? Gravar todos os recursos, depois converter isso em áudio. E você tem um estúdio, né? Nada mais é que esse é o Triton Studio. Você vai ter um Triton Studio dentro da sua máquina, super leve, com recursos fantásticos. Eu pirei, vou comprar com certeza. E se você ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários, né? Que assim que possível eu respondo para vocês. E se precisa do meu aval para ter um VST desse, esse vídeo já é quase uma intimação. Galera, obrigado por assistir mais esse vídeo, um grande abraço, valeu!